Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula. Gostaria de mandar um abraço aí para meus alunos aí de Paranaíba, também de Iturama, né? E que eu estou morrendo de saudade de vocês. Pessoal, nessa videoaula aqui do nosso canal Física Viral, eu vou apresentar para vocês um fenômeno na qual, no nosso cotidiano, nós percebemos, mas nós não entendemos, talvez, a explicação deste. Vocês algum dia, com certeza, já se depararam em uma situação na qual uma ambulância se aproxima de vocês com a sirene ligada. À medida que essa ambulância se aproxima, você percebe que o som dessa ambulância vai ficando cada vez mais agudo, ou seja, à medida que ela vai se aproximando, a frequência do som emitida por ela vai se tornando cada vez maior. Você, a partir do momento que ela passa por você, você percebe o fenômeno contrário. Ela passou, a frequência vai diminuindo e o som vai se tornando cada vez mais grave. Este fenômeno é o que nós chamamos de efeito Doppler-Fizeau. Nós vamos trabalhar o efeito Doppler principalmente relacionado ao som. No caso, o efeito Doppler ocorre com qualquer tipo de onda, como por exemplo com a luz. Mas o trabalho aqui que a gente vai fazer é sobre o som. Então, galera, vamos entender aqui a definição do efeito Doppler. O efeito Doppler se trata da mudança aparente entre a frequência percebida pelo observador em relação à frequência emitida pela fonte, devido ao movimento relativo entre ambos. Então, aqui no nosso exemplo do nosso carro Joaninha, né, para vocês matarem a nossa saudade aí, nosso carro aqui, que é a ambulância, ele está emitindo som à medida que ele vai se aproximando do observador. O que acontece? Na aproximação entre o observador e a fonte, a frequência ela se torna maior. Quando essa ambulância passa pelo observador, nós percebemos, ou melhor, o observador percebe que no distanciamento, ou melhor, no afastamento entre a fonte e ele, a frequência ela se torna menor. Este efeito, como eu disse anteriormente, é conhecido como efeito Doppler. Agora vamos entender como que ocorre esse efeito Doppler e a gente vai determinar o cálculo dele, que parece um cálculo muito complicado, mas não é. Ele é bem simplesinho aqui. Galera, imagine que essa ambulância que está emitindo, no caso som, seja representado por esse ponto F. Esse F no caso de fonte. Esses círculos concêntricos que eu desenhei aqui representariam a crista da onda, no caso da onda sonora. Nesse caso, eu estou representando a onda sonora através de uma figura bidimensional. Mas nós sabemos, né, lá da ondulatória, que o som é o quê? No caso, o som é uma onda mecânica tridimensional, ok? Então, vamos lá, ó. Então imagine que aqui você tenha a fonte e ela está emitindo som. Como eu tenho aqui as cristas representadas como esses círculos concêntricos, lembrem, a cada crista nós temos o tamanho da onda, ou seja, nós temos representado o comprimento de onda. Se nós observarmos na figura aqui, o comprimento de onda, ou seja, de uma crista a outra, não muda o seu tamanho, ele não varia. Então agora imagine o seguinte, que eu pegue, coloque num ponto, bem aqui, ó, um observador A e bem aqui um observador B. Vocês percebem que tanto no observador A quanto no observador B, devido à fonte estar parada, o comprimento de onda que chega em ambos é o mesmo? Consequentemente, a frequência que chega aqui para ser observada por A e B, ela é exatamente igual à frequência emitida pela fonte. Quando a fonte está em repouso, a frequência aparente ou aquela observada, ela é igual à própria frequência da fonte. Mas imagine uma situação na qual
o que acontece aqui, ó? Essa fonte ela começa a se movimentar para a direita com uma certa velocidade v. À medida que ela vai se movimentando, os comprimentos de ondas eles vão se encurtando à sua frente, na direção e o sentido de seu movimento, enquanto que os comprimentos de ondas que estão em oposto ao seu movimento, ou seja, se distanciando dessa fonte, eles aumentam. Aí vamos lembrar lá da relação fundamental da ondulatória. O que diz a relação fundamental da ondulatória? Que, vou colocar bem aqui no cantinho, só para a gente relembrar, que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, a frequência é igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda, ou seja, frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. À medida que ela vai se aproximando, o comprimento de onda diminui e a frequência aumenta. Quando ela vai se distanciando, o comprimento de onda ele aumenta e a frequência diminui. Por isso que, ao se aproximar da gente, nós percebemos que a frequência emitida pela ambulância ela aumenta, o som vai se tornando cada vez mais agudo. Quando ela passa pela gente, o que acontece? Nós percebemos que o som se torna cada vez mais grave. Mas a gente sabe muito bem que a física ela também trabalha valores quantitativos. Teria como determinar esses valores? Sim, temos sim. Nós temos aqui a representação da equação matemática do cálculo da frequência aparente, ou seja, do cálculo da frequência que vai ser observado. Esse cálculo da frequência aparente vai levar em conta os fatores. Para a gente calcular a frequência aparente, a gente vai precisar da frequência da própria fonte, a velocidade do som, só para lembrar que em sua maioria das vezes nos exercícios traz o valor de 340 metros por segundo, então mais ou menos a velocidade do observador, porque o observador ele pode estar tanto parado ou ele pode estar indo em direção à fonte, ele pode estar se afastando em relação à fonte, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então vamos de novo aqui. FA, a frequência aparente ou a frequência observada. FF, frequência da fonte. VS, velocidade do som. VO, velocidade do observador. VF, velocidade da fonte. Mas aí você fala, professor, mas tem um mais ou menos. Eu vou usar mais ou menos. Aí, galera, é uma questão da gente fazer o seguinte. Tem uma regrinha que eu faço assim, ó. Imagine que aqui nós temos a nossa fonte, que seria o carrinho buzinando, ou ambulância e tal, né? E a gente tem o observador parado aqui no meio da rua. Se ele não sair, ele vai ser atropelado. Mas vamos lá. O que acontece? Ó, a gente vai pegar o observador do observador e aqui é a fonte. Ela está indo nessa direção, por exemplo, e o observador está indo nessa direção. Ele está indo encontro ela. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer uma seta orientada sempre do observador para a fonte. Sempre seta orientada do observador para a fonte. Essa seta orientada vai representar o valor positivo ou negativo. No caso, representaria o sentido, no caso desse movimento relativo. Então, entendam o seguinte, por exemplo, nesse exemplo aqui, que eles estão indo um de encontro com o outro, a velocidade do observador, ela está em concordância aqui com esse sistema que eu apliquei para vocês. Então, ela vai ser o quê? Positiva. Aqui eu vou estar somando. Agora, a velocidade da fonte não. Ela está o quê? Ao contrário, ela está no sentido oposto desse sistema que eu mostrei para vocês. Então ela teria o valor o quê? Negativo. Então, galera, é isso, né? Essa videoaula. Na próxima eu vou estar fazendo um exemplo para vocês. Agradece e, galera, se estão gostando, se inscreve aí no canal, dá o joinha para a gente crescer e fazer mais. Valeu, galera. É nóis.